Fala, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Professor Alain, e a aula de hoje a gente vai falar sobre urbanização e industrialização no espaço brasileiro. Mas antes do vídeo, roda a vinheta! As primeiras vilas e o processo de urbanização. A colonização do território brasileiro ela começou efetivamente em 1530 com a expedição de Martim Afonso de Souza. A primeira vila ela foi fundada em São Vicente em 1532, onde se estabeleceu também o primeiro engenho de açúcar. A agricultura canavieira e a produção e a exportação do açúcar constituíram a base da economia e da organização do espaço nos primeiros 2 séculos do período colonial, ou seja, de 1500 até 1700, efetivamente nós produzimos apenas açúcar. E aí eu trouxe duas imagens, né? O Marco Padrão de São Vicente, inaugurado em 1933, para comemorar o 4º centenário da fundação da primeira vila no Brasil em 1532. Essas fotos foram tiradas por mim quando eu visitei São Vicente em 2012. Ao longo dos séculos 17 e 18, o número das vilas e povoados aumentou na medida em que a população colonial crescia e necessitava de infraestrutura e serviços urbanos. No século XVIII, a exploração de ouro e pedras preciosas na região das Minas Gerais e Goiás constituiu a base de intenso processo de urbanização no interior do Brasil. Desenvolveram-se muitos caminhos que ligavam o sul e o sudeste à região das Minas Gerais. Estradas hoje como Anhanguera, Bandeirantes surgiram neste período, tá? Usa-se o termo vila para designar unidades administrativas mais autônomas, equivalentes ao que hoje nós chamamos de município. Então a gente tem aí, essa foto é de uma antiga casa, câmara e cadeia, tá? No atual município de Mariana, em Minas Gerais. É uma das importantes vilas na época de mineração. No século XIX, o café se tornou o principal produto de exportação. Na província de São Paulo, desenvolveram-se muitas cidades ligadas à agricultura e ao comércio do café. Foi construída uma rede de estradas de ferro que escoavam esse produto para os portos de Santos e do Rio de Janeiro. Trouxe aí para vocês a imagem da Estação da Luz, inaugurada em 1901, na cidade de São Paulo. Ela pertencia à São Paulo Highway, uma empresa britânica, tá? A estrada de ferro ela unia Jundiaí até o Porto de Santos e foi construída com estruturas que vieram de navio da Inglaterra. Hoje ela liga a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ao metrô. Ela faz uma integração, né? Metrô e ônibus inclusive. A industrialização e o crescimento urbano. Depois da Primeira Guerra Mundial, diminuiu a exportação do café brasileiro. Os recursos antes destinados ao café foram aplicados na criação das indústrias de bens e consumo antes importados. Tá? Até 1930 o café era o principal produto. Até expliquei a aula anterior para vocês sobre o café e a crise da Bolsa de Valores de 30. Quem não assistiu essa aula, eu vou deixar no card aí para vocês. Após a Segunda Guerra Mundial, desenvolveram-se indústrias de bens de produção, siderurgia, química e bens intermediários, de máquinas, de cimento, de papel. E depois da década de 50, iniciou o processo de grande industrialização no Brasil, com investimentos de capital estrangeiro, instalação de empresas transnacionais, principalmente nos ramos eletrônicos, de eletrodomésticos, a indústria automobilística e algumas outras. Tá? Então, aí uma imagem de uma empresa têxtil na cidade de São Paulo em 1920. Quais são os tipos de indústria, tá? Lembra que a gente tem que as indústrias elas são separadas por tipos, tá? Nós temos as indústrias de transformação, tá? Que são aquelas indústrias de bens de produção ou indústrias de base, siderurgia, petroquímica, metalúrgica, pega o produto bruto e transforma ele, tá? Em algum tipo de bem. Depois nós temos as indústrias de bens intermediários. Ela pega esse produto da indústria de base e transforma em máquina, em papel, celulose ou em algum tipo de ferramenta. E depois nós temos a indústria de bens de consumo, que aí são alimentos, calçados, vestuários, eletrodomésticos, eletrônicos e automóveis. Tá? Então, nós temos indústria de base, né, matéria-prima, bens intermediários, ferramentas ou máquinas, e os de consumo, que é voltado para o mercado consumidor. Indústria extrativista. Tá? Ela retira os produtos da natureza, madeira, borracha, ferro, alumínio, etc.
Aí nós temos as indústrias de construção, que são aquelas de construção civil, naval, hidrelétricas, estradas, tá bom? Aí um exemplo para vocês de uma área de mineração a céu aberto em Minas Gerais. E uma outra imagem da indústria de construção, uma obra aí da construção civil. Concentração industrial e a expansão urbana. A indústria se concentrou principalmente na cidade de São Paulo e arredores, que a gente chama de Centro-Sul. Nessa área, a economia cafeeira havia criado uma importante base para a atividade industrial. Lembra nos slides anteriores? O café trouxe esse progresso para a gente. A gente desenvolveu aqui a malha ferroviária e isso ajudou, então, para a gente desenvolver a atividade industrial. Havia uma infraestrutura de transporte, como expliquei, comércio e bancos já. Existiam trabalhadores já qualificados e muitos deles imigrantes. Lembra da aula anterior? Vou deixar aí na descrição sobre a imigração. Na segunda metade do século XX, muitos trabalhadores se deslocaram do campo para as cidades, constituindo uma mão de obra para as indústrias, para o comércio e para os serviços urbanos. Aí está o prédio da antiga hospedaria de imigrantes, o atual Museu da Imigração, localizado no bairro industrial da Moca, em São Paulo. Essa hospedaria ela foi inaugurada em 1887 para abrigar os imigrantes recém-chegados até 1978, quando encerrou suas atividades. Foram recebidas ali 2 milhões de pessoas, bastante gente. Eu também já fiz uma visita a esse museu. Rede urbana e metropolização. Bem, metrópole. As redes urbanas interligam e relacionam cidades grandes, cidades médias e cidades pequenas por meio de sistema de transporte e telecomunicações. Os principais fatores das inter-relações entre as cidades são produção e distribuição de produtos, presença de redes de circulação, fluxos de pessoas, bens, mensagens, serviços, saúde e educação. A expansão da rede de estradas, por sua vez, potencializou seu adensamento, permitindo o crescimento do fluxo de pessoas e mercadorias no interior do sistema urbano. Aí eu tenho uma imagem da cidade de Recife, tá? Que é a metrópole da região Nordeste. Aqui a gente já consegue ver aí, tá? Um pouco dessa interligação, né? Rios, ruas, quadras, prédios, casas. Hierarquia urbana. Alguns centros urbanos têm poder de influência maior que outros e podem ser classificados em metrópoles. As metrópoles são as maiores cidades, exercem grande poder de influência sobre outras. Quais são as principais metrópoles, então? Grande metrópole nacional, São Paulo. Ela é referência não só no Brasil, mas mundial. Tá? Ela está entre as 10 maiores metrópoles do mundo. Metrópoles nacionais. Nós temos Rio de Janeiro e Brasília, são metrópoles importantes. E aí nós temos outras metrópoles, como Fortaleza, Belo Horizonte e Manaus. Elas todas são metrópoles, mas dentro da hierarquia, São Paulo é a mais reconhecida, depois vem vindo essas outras, tá? Aí nós temos as capitais regionais, tá? Elas estão vinculadas às metrópoles, ou seja, elas são subordinadas a essa metrópole. Elas exercem influência sobre uma região. Por exemplo, tá? As capitais regionais, por exemplo, de Florianópolis, Aracaju, Macapá, são exemplos de capital regional. Elas exercem influência ali naquela região só, tá bom? E os centros subregionais estão vinculadas às capitais regionais, também são influenciadas pelas metrópoles nacionais. E os centros locais, ele tem influência apenas sobre o município. A gente pode pegar, por exemplo, Jundiaí, que tem influência aí dentro de Jundiaí e dos municípios ao redor. Então, Várzea, Itupeva, Jarinu e adjacências. Aqui a gente tem um mapa da rede urbana em 2007, das principais metrópoles, tá? Das principais cidades regionais, dos subregionais e dos centros locais. Como vocês podem ver aqui, tá? Nós temos então aqui, ó, alguns núcleos que são importantes, tá? Em São Paulo, por exemplo, e aí nós temos a irradiação desses núcleos, ó, São Paulo aqui, tá? E a irradiação. Por exemplo, aqui a capital Manaus, ela tem essa irradiação, tá? Essa influência por todos os outros lugares aqui, tá? São Paulo influencia muito toda essa outra região aqui. As regiões metropolitanas são formadas por vários municípios ao redor de uma cidade central.
Existem uma interdependência das cidades e um intenso fluxo de pessoas, mercadorias, serviços no interior da região metropolitana. Um exemplo da região metropolitana é São Paulo, aí, ó, novamente, né, a foto aí da Estação da Luz, tá? E aí, como que funciona isso? Essa região metropolitana ela está ligada pelas linhas de transportes intermunicipais. Ou seja, você pega um trem, do trem você cai no metrô, do metrô você pode cair nas linhas de ônibus, tá? Mas elas todas estão conectadas. A CPTM, por exemplo, liga grande número dos municípios, como Santo André, Diadema, Poá, Mogi das Cruzes, todas por essa rede cidades. Diversidade de ritmos e qualidade de vida. Bem, as cidades brasileiras elas apresentam enormes diferenças que se refletem na diversidade das paisagens urbanas. Então, por exemplo, aí, ó, prédios à beira-mar, próxima à praia de Florianópolis. Aqui é uma cidade brasileira, é uma cidade grande, conhecida em Florianópolis, tá? Mas se a gente for comparar com outras cidades, ela difere no tamanho, ela difere no número de habitantes, na questão da economia, na cultura e também no ritmo de vida. Uma pessoa que vive aqui, ela tem um ritmo de vida totalmente diferente de uma pessoa que vive, por exemplo, aqui em São Paulo. Esse aqui é o trânsito de São Paulo, uma das marginais aí, tá bom? Como que se deu então essa qualidade de vida, tá? O processo de urbanização no Brasil ele foi intenso e rápido depois de 1950, e isso ocasionou diversos problemas urbanos, criminalidade, falta de habitação, transporte precário, falta de saneamento básico, desigualdade social, tá? Todo esse crescimento, essa diversidade e ritmo influencia bastante na qualidade de vida. Para vocês verem, vejam só a diferença aqui, ó. Aqui é a foto do bairro do Neblon, aqui, a beira-mar, tá? E a favela do Vidigal, aqui no alto, tá bom? Aqui no Rio de Janeiro. Agora, São Paulo também nós temos esse contraste. Nós temos aqui a favela de Paraisópolis, tá? E do lado aqui, ó, depois de Paraisópolis, nós temos o Morumbi. Um contraste bem grande. Entre os problemas mais graves que afetam as cidades brasileiras estão aqueles relacionados à falta de água, tratamento de esgoto e lixo urbano, tá? Os edifícios modernos aqui nessa imagem, tá? Com certeza eles contam com abastecimento de água, tratamento de esgoto e coleta de lixo. Já essa favela aqui, ó, próximo do rio, eu não tenho certeza se eles vão ter esses mesmos benefícios, tá? Olha essa outra que é a favela no Rio de Janeiro. Além dessa falta aqui, a gente também tem a questão da segurança, porque elas foram construídas em áreas de difícil acesso. Ou essas palafitas em Manaus, tá? Construídas próximas ao rio, essas casas são construídas suspensas, porque quando tiver a enchente do rio, o rio vem até aqui e não invade as casas. Elas já são construídas prevendo o fluxo do rio, tá bom? Mas é outra situação, onde não é previsto água tratada, tão pouco esgoto. Já dá pra gente ter uma noção pela cor da água aqui. Meninos e meninas, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e entendido da aula. Fiquem de olho no grupo do WhatsApp, que eu vou passar algumas atividades para vocês. Se você está assistindo essa aula pelo meu canal, muito bem-vindo. Já deixa um like aí, por favor. Se inscreva no meu canal para receber notificações das próximas aulas que eu postar. Indique essa aula para o colega, para o professor, tá bom? Agradeço de coração para vocês aí. Um forte abraço e fui. Tchau, tchau.